Teófilo Otoni, no norte de Minas Gerais. Foi durante a madrugada. 3 veículos se envolveram nessa batida, uma carreta, um ônibus, um carro. A violência da pancada foi tamanha que o ônibus pegou fogo. Muita gente que estava dentro não conseguiu sair. Agora há pouco o número de mortes aumentou, o tempo todo está sendo atualizado e foi confirmada já, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, confirmadas as mortes de 38 pessoas até agora. Que tristeza isso. Eu vou conversar ao vivo aqui com o repórter Jerry Santos, ele está no IML da cidade e traz as informações. Jerry, vai precisar até de uma força-tarefa aí agora para conseguir fazer identificação de corpo, liberar corpo para a família. A gente sabe que a estrutura da cidade não dá conta, ninguém, né, jamais imaginou algo assim. Enfim, por favor, quais são as informações que você tem agora? A gente está com essa cobertura especial aqui e somos todos solidários aí às famílias das vítimas. Por favor, Jé, bem-vindo e obrigado. Minha Nossa Senhora. Olá, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa. Realmente, um acidente sem precedentes aqui na nossa região, um número altíssimo de pessoas que morreram e, como você disse, né, esse número continua a subir, porque o Corpo de Bombeiros está ainda lá na rodovia fazendo a remoção de corpos que estão presos às ferragens, muitos deles carbonizados. Nós estamos agora em frente ao IML aqui da cidade de Teófilo Otoni, que está recebendo sim ajuda de fora para identificar essas vítimas. Esse acidente ocorreu por volta das 3 horas da manhã na BR-116 aqui próximo a Teófilo Otoni e, segundo o Corpo de Bombeiros, esse ônibus, que é da empresa Entran, vinha de São Paulo, seguindo para a Vitória da Conquista, quando se envolveu nesse acidente com uma carreta de granito e também um outro veículo menor. Na colisão, esse carro pequeno ele foi parar debaixo das rodas da carreta. Milagrosamente, 3 ocupantes que estavam nesse veículo saíram com vida, mas infelizmente, dos 45 passageiros, esse é o número de pessoas que estavam no ônibus no momento, pelo menos 38 pessoas morreram. 13 sobreviventes foram trazidos aqui para Teófilo Otoni com vida. Alguns já morreram no hospital também. Entre essas vítimas, há crianças, por exemplo, uma criança que aparenta ter entre 9 a 10 anos, deu entrada aqui no IML. Vamos acompanhar nessa reportagem que nós preparamos. A batida foi perto de 13h30 da manhã, na altura do quilômetro 285 da BR-116, em Teófilo Otoni. Gente, acabou de acontecer um acidente gravíssimo aqui na porta de casa aqui, ó. Tem um carro preso lá debaixo da carreta, tinha vítima gritando. A polícia ainda investiga as circunstâncias do acidente que envolveu um carro de passeio, uma carreta que transportava uma pedra de granito e um ônibus de passageiros que pegou fogo. O ônibus da empresa Entran saiu às 7 da manhã de ontem de São Paulo com destino à Vitória da Conquista, na Bahia. Um trajeto de aproximadamente 1.500 quilômetros. 13 feridos foram levados para 2 hospitais e uma UPA de Teófilo Otoni. As 3 pessoas que estavam no carro ficaram gravemente feridas. Um deles é o irmão do Alexandro. Ele contou que vinha em um outro carro logo atrás. O grupo saiu do Rio de Janeiro e também tinha Vitória da Conquista como destino. A gente veio em 2 carros, aí eles saíram na frente, né? Aí a gente estava vindo, a gente acabou encontrando o pessoal ali, teve o trânsito, a gente acabou encontrando os colegas de trabalho e eles passaram a informação para mim que meu irmão tinha envolvido nesse acidente. E agora sabendo que seu irmão está bem? Ah, muito melhor. Tentar achar um sinal depois para ligar para ver como é que tá realmente. No meio da manhã, bombeiros ainda estavam no local tentando resgatar mais vítimas. Ainda há mais vítimas a serem retiradas, tendo em vista que é necessário o apoio de um guincho para que possamos ter acesso a outra parte do ônibus que se encontram mais vítimas. A Polícia Rodoviária Federal disse que o radar que limitava a velocidade nesse trecho da rodovia foi retirado recentemente. Esse local aqui não é registrado grandes acidentes, nem acidente de gravidade. Porém, tinha um radar 60 km por hora próximo aqui do local e foi retirado por conta de o contrato da DENIT aí venceu, né? E os radares ainda não foram recolocados. Eu, com 15 anos de carreira, nunca vi um acidente com tanta gravidade. Assim, foi um cenário de guerra que a equipe RF encontrou aqui.
Então, assim, faltam palavras para descrever. O ônibus pegou fogo totalmente e foram vítimas resgatadas para o hospital, pessoas que se queimaram tentando resgatar, salvar vítimas, crianças pedindo para salvar os pais. Foi realmente uma tragédia sem precedentes nessa região. A dificuldade vai ser a identificação, né, que a maioria dos corpos foram carbonizados. A Polícia Civil enviou um reforço de Belo Horizonte para ajudar na identificação das vítimas e nas investigações sobre o acidente. A Polícia Civil agora vai cuidar de tentar identificar esses corpos, identificar os sobreviventes, localizar o motorista responsável, né, envolvido. Essas serão as primeiras providências da Polícia Civil. Uma das prováveis causas desse acidente é que esse bloco ele tenha se desprendido da carreta e atingido o ônibus, causando todo esse acidente. Inclusive, o fogo pode ter sido causado pelo atrito dessa pedra no asfalto. Então, o governador de Minas Gerais e também o governador de São Paulo, eles se manifestaram através das redes sociais. Numa rede social, o governador de Minas, o Romeu Zema, prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e disse que colocou aeronaves do gabinete militar e do governo das equipes de trabalho à disposição. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também se solidarizou com as famílias e as equipes da Polícia Técnico-Científica já estão a caminho de Minas Gerais para auxiliar no trabalho e identificação das vítimas. Um detalhe, o motorista da carreta envolvida no acidente, ele não foi localizado até o momento. Volto com você. Tá bom, Jack, obrigado. A gente volta a se falar, qualquer informação relevante, importante aí, chama de volta, a gente abre espaço para você. Você viu aí na reportagem que não sobrou nada do ônibus, é um monte de ferro retorcido, o ônibus inteiro queimou. Uma tristeza isso. E agora, o governo de São Paulo, o governo de Minas, prefeituras têm que se unir, dar todo o apoio necessário para as famílias, fazer com que as pessoas consigam chegar mais rapidamente à cidade, apoio psicológico, tudo que for necessário, por favor, para aliviar esse sofrimento todo. Esse ônibus ele deveria ter chegado hoje de manhã à Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Você viu aqui o roteiro, saiu de São Paulo, 1.500 quilômetros até Vitória da Conquista, e aí em Minas a viagem termina da pior maneira possível. Você já vê comigo no telão o repórter Gabriel Nascimento, ele está exatamente na rodoviária de Vitória da Conquista. Gabriel, boa tarde, bem-vindo. Oi, Trali, bom falar com você, meu amigo. Pena que nessas circunstâncias, como você bem adiantou, o ônibus da Intran deveria ter chegado aqui à Vitória da Conquista por volta das 7 da manhã de hoje e daqui continuaria a viagem para outras 3 cidades baianas, pelo menos. Segundo o mapa de viagem, 21 passageiros deveriam ter desembarcado hoje aqui. Esse número ele pode mudar porque o registro é atualizado ao final de cada itinerário, mas esse, infelizmente, foi interrompido pelo grave acidente. Funcionários da empresa estão no local onde tudo aconteceu, exatamente para fazer esse levantamento das informações, a triagem e, claro, a identificação de nomes dos mortos e feridos. Ao longo da manhã, amigos e parentes buscaram notícias aqui no guichê da companhia, mas não conseguiram muitos detalhes. Uma sala foi reservada para recepcionar essas pessoas e prestar todo o apoio psicológico, concentrando, claro, as informações. A dificuldade de ter mais detalhes, mais informações precisas, é porque na hora do socorro, muitos documentos foram deixados para trás e, naturalmente, o resgate, a identificação de cada corpo é muito complicada nessa situação. São muito complicados. Trali. Obrigado, Gabriel. Bom trabalho para você, transmita nossos sentimentos aí para os parentes, muita gente que já está começando a procurar, obviamente, aí, né, informações em relação às pessoas dentro do ônibus. E a empresa do ônibus Intran se manifestou agora há pouco, ela disse que lamenta profundamente o acidente envolvendo um dos seus veículos e que também é solidária com as vítimas e familiares. A empresa disse ainda que está providenciando todo o apoio necessário, inclusive acompanhamento psicológico, e que colabora com as autoridades para a apuração das causas deste acidente. A empresa, por favor, disponibiliza transporte para as famílias, faça tudo o que for necessário para aliviar esse sofrimento. É muito duro
passar por algo assim. Infelizmente, fim de semana começou com essa tragédia aí no norte de Minas. É o acidente, o maior número de mortos em estradas federais brasileiras neste ano inteiro de 2024 já. As estradas estão cheias, muita gente aproveitando o fim de semana para viajar, encontrar parentes para o Natal. No Paraná também teve acidentes, o movimento por lá é grande. Eu converso com a repórter Carolina Wolff, ela está na BR-277, que é a principal ligação entre Curitiba e o litoral. Carolina, por favor, bem-vinda e boa tarde. Olá, Tralha, uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Olha, até o Natal, o movimento aqui na BR-277 deve ser 2 vezes maior que em dias normais. Serão mais de 180 mil veículos passando nos 2 sentidos da rodovia, que é o principal caminho rumo ao litoral paranaense. E quem vai para o interior do Paraná também deve enfrentar estradas cheias. Em outra rodovia importante aqui do estado, a BR-376, os motoristas precisam de muita atenção na altura do município de Tibagi. Nesse trecho, o trânsito está parcialmente bloqueado por causa de um acidente com um caminhão que transportava 35 mil litros de combustível. O acidente foi ontem, mas o veículo ainda não foi retirado. O caminhão tombou na pista num trecho de curvas e o motorista morreu no local. Esse é um período que exige cuidado redobrado nas estradas por parte dos motoristas e também dos passageiros. Por isso, uma ação na rodoviária de Curitiba orienta passageiros de ônibus a usarem o cinto de segurança. Um levantamento da concessionária que está promovendo essa ação mostra que até 90% das vítimas de acidentes fatais estavam sem o cinto. O uso é obrigatório e, é claro, salva vidas. Tralha. Obrigado, Carolina, pelas informações. Um ótimo trabalho.